Irmãos, aqui a gente vê Jesus falar acerca de dois filhos. Essa mensagem você já conhece, é a mensagem do filho pródigo. Aqui, se a gente vê no contexto, no começo do início do versículo, a Bíblia vai dizer que havia dois filhos, e esses dois filhos, eles tinham de tudo. Eles tinham moradas, eles tinham uma vida boa, eles tinham alimentos, eles tinham uma cama para se deitar. E ali a palavra vai dizer que um dos dois, ele começa ali a falar com o seu pai: pai, dá a metade da minha herança. Ou seja, a gente olhar para essa mensagem espiritualmente, a gente vê Jesus ali como pai. E hoje esse filho que está perdido é muitos que estavam na presença do pai e desejou se alimentar com as coisas do mundo, queria conhecer o mundo. A Bíblia vai dizer que ele pediu a metade da herança, pegando tudo que ele tinha, partiu para uma terra longínqua. Daí a gente vê, irmãos, que ele pega tudo que ele tinha e ele começa a conhecer uma nova estrada, uma nova vida. E a gente sabe muito bem que João 14, verso 6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ao Pai a não ser por ele. Nós vemos um filho, nós vemos um ser humano hoje. Esse alguém pode ser você, que cantava na presença do Pai, que pregava a palavra, ministrava, recepcionava as pessoas dentro do templo, louvava e adorava o nome do Senhor, mas o diabo te enganou oferecendo as coisas do mundo. Você pegou todos os seus talentos, os dons espirituais, você pegou tudo aquilo que o Senhor te deu e enterrou, você quis esconder aquilo e conhecer o mundo. Satanás, o que ele te oferece, ele oferece o que é passageiro, mas Cristo tem algo que é eterno para todos aqueles que se arrependem e clamam pela sua vida. Aqui a gente vai ver, meus irmãos, que ele pega, ele começa a ir para uma terra tão longe, e a palavra vai dizer que ele começa a gastar tudo que ele tinha, ele começa a gastar toda a sua riqueza com meretrizes, nas prostituição. Quem sabe naquele tempo ele ficava enchendo a cara de vinho, de bebida, de drogas, de coisas passageiras que te mexe com o seu sentimento, mexe momentaneamente, mas não preenche a tua alma. A gente vê que com o tempo ele cai em si, ele começa a falar: nossa, mas meu pai, ele tem trabalhadores e eles se alimentam do pão, mas eu estou aqui passando necessidade. A palavra vai dizer que ele cai em si, porque acaba a riqueza dele. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Enquanto ele tinha droga, ele tinha amizade. Enquanto ele era com o bolso cheio, ele tinha muitos amigos em volta dele. Mas quando começou a acabar o dinheiro, começou a acabar a cocaína, os amigos começaram a ir embora. E aí ele começou a cair em si, que o que ele tinha atraía as pessoas, mas o que ele tinha não preenchia a alma dele, não trazia paz, não trazia alegria. A Bíblia vai dizer que ele cai em si. Ou seja, quem que convenceu ele? O Espírito Santo. E ele estava presente com o Pai, ele tinha de tudo, ele comia, ele tinha vestes. Só que quando você vai para o mundo, quando Satanás te engana, você não é nem reconhecido, você anda totalmente diferente, os seus cabelos crescem, as tuas mãos ou as suas unhas começam a crescer. Você começa a andar diferente da forma que você andava na presença do Pai, porque o Pai sempre cuida do filho, o Pai sempre sara das feridas, o Pai sempre traz alimento, e o diabo quer te levar para longe. Sabe o que ele quer fazer? Igual ele fez com aquele homem, fez ele comer bolota com os porcos. Satanás quer que a gente viva na lama, Satanás quer que você fique na lama, mas Jesus, ele tem tudo preparado. Mas por que então eu não consigo chegar na mesa do Pai? É o orgulho que há nos corações. Deus, aleluia. Sabe por que o orgulho não aceita se arrepender de verdade? Não confessa para o Pai, igual esse jovem: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Só que hoje a gente ainda quer, mesmo vendo que a gente está errado, a gente quer resistir a uma mensagem dessa, a gente quer resistir à graça do Senhor, a gente quer resistir à misericórdia do Pai. Você tem a oportunidade hoje de largar, de sair do meio da lama, para poder estar na presença do Pai. Jesus não desistiu de você, porque se ele tivesse desistido de você, não estaria aqui pregando uma mensagem que ainda há esperança, ainda há salvação. Ele pode restituir tudo aquilo que o diabo danificou. A gente vê aqui, ó, no verso 14: e havendo ele gastado tudo naquela terra, veio uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele já não tinha condição de ter uma veste, ele não tinha condição de se alimentar, ele desejava. E quando ele viu os porcos comer, ele
diário, e o inimigo da nossa alma nos derrubou. E hoje, se você vê, a bebida não preenche o teu coração, a bebida não preenche a sua alma. A droga, o sexo, a noitada, a virada de noite não preenche a tua alma. E o que eu venho te apresentar que vai te encher não é esse alimento físico que foi te dado, é a palavra do Senhor. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus! E essa palavra quer trazer paz para a sua alma. Essa palavra quer fazer com que você venha se arrepender hoje. Porque se o arrebatamento acontecer, você não sobe se você não se arrepender. Se abrir aquele céu, você não vai conseguir alcançar a salvação se não confessar os seus pecados, como esse filho pródigo que chegou na casa do pai e pediu perdão. Só que muitos hoje falam, mas o Senhor tem que vir me buscar, mas uma coisa você tem que entender, você já não é ovelha mais perdida, você é filho pródigo, você sabe o caminho da casa. Aleluia! O caminho da casa é Jesus, você sabe que Ele é o caminho. Quantos aqui conhecem que Jesus é o caminho? Aleluia, Jesus! Quantos conhecem que Jesus é o caminho? Só que o Espírito Santo hoje Ele quer fazer com que você venha se arrepender para você voltar para o caminho do Pai, porque Ele está de braços abertos esperando. Basta você se arrepender e voltar. Versículo de número 16. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele caindo em si, ou seja, como que ele caiu em si? Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo mostrou para ele que ele estava em caminhos errados, que o mundo, aquilo que o diabo colocou de uma forma bonita e atraente, era passageiro e enganoso. Porque o mesmo Satanás que apresentou todos os reinos do mundo para Jesus, ele apresentou para você, ele apresenta para mim, mas isso é mentira, isso é engano, isso passa. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 21, versículo de número 33, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não vou poder te obrigar a servir Jesus, não, irmão. Eu não posso te amarrar e servir Jesus. Mas quem vai te fazer servir a Cristo de verdade é o Espírito Santo, e você está tendo essa oportunidade hoje. Verso de número 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Aqui a palavra vai dizer que ele se arrependeu. Ele olhou e ele reconheceu: Pai, pequei contra os céus. Ou seja, quantos hoje que não querem se arrepender, falando para o Senhor Todo-Poderoso: Pai, eu pequei contra ti. Você não tem que falar para mim os seus pecados, você não tem que confessar para um padre, você não tem que confessar para uma estátua, você tem que confessar para Jesus, porque Ele pode remir os seus pecados, Ele pode te perdoar e salvar você da condenação e do lago de fogo. E vai dizer no versículo 19, ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Ele levantando-se foi para falar com o seu pai, e ainda ao longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. Meu filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui a gente vê que ele tinha pensado antes. O Espírito Santo falou o que para ele se arrepender. A gente vê que ele cai em si, quando ele cai em si, quando ele entende que ele está errado. E aí a mensagem fala que ele diz: olha, levantar-me-ei e irei dizer ao meu pai: pequei contra o céu e contra ti, Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. E hoje deve estar aí na tua mente agora, pensando como se fosse ele: eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou pedir perdão para Deus e vou voltar para casa, porque eu não aceito mais esse sofrimento, eu não aceito mais esse mundo, eu não aceito o diabo me oprimir mais não. Então o que te falta agora, irmão, para você ser recebido pelo Pai? Confessa aí agora o teu pecado dentro de si, arrependa-te e volte para os braços do Senhor enquanto há tempo. Oh, aleluia! Oh, e a gente vai ver no versículo 22, mas o pai disse-lhe ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e a veste, e vestiu, põe nele um anel nas mãos e sandália aos pés, trazei o bezerro cevado, matai e comemoramos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui a gente vê que este homem, ele estava morto. Você vê que o pai falou: vamos nos alegrar,
E os irmãos hoje aqui se alegram quando um de vós se arrepende, porque uma alma passou da morte para a vida. O Pai preparou ali uma veste, o Pai preparou um banquete. Sabe que banquete é esse? É as bodas do Cordeiro. Naquele dia, quando Ele arrebatar a igreja, você vai estar lá na mesa. Eu quero ver o teu rosto lá. Eu não posso te forçar, mas a mensagem te convence. Eu quero ver o teu rosto naquele dia, como sair dessa terra. Lá não haverá mais dor, não haverá lágrima, não haverá sofrimento. As coisas velhas vai ser passado, e esse tudo Cristo fez novo. Aleluia! Então você pode sair desse estado de miséria, você pode sair desse estado de morte. A Bíblia vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito por Deus é a vida eterna que está em Cristo, o seu Filho. Então todos aqueles que aceitar a palavra do Senhor passam a ter vida dentro de si. Sabe por que está esse vazio aí dentro? Sabe por que tantas lágrimas? Sabe por que muitas das vezes você usa droga chorando? Porque falta o Espírito Santo aí dentro. E se ele entrar aí dentro, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aonde a clínica de recuperação não ajuda, o que vai te ajudar é a palavra. Porque está eis aqui um usuário de droga, está eis aqui um alcoólatra, um traficante, um assaltante, está aqui várias pessoas de vários tipos, para te provar que Jesus muda, e Ele é o mesmo ainda. É aquele que era, que é e que há de vir. Jesus acredita em vocês, e nós também acreditamos. Pai, eu entrego em tuas mãos essa mensagem. Sela para o dia do juízo, Senhor. Eu quero apresentar cada pequenino diante da tua presença, Senhor. Toca na vida deles, ó Pai. Faça a sua obra na vida desse irmão e dessa irmã, porque enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança.